Bom, pessoal, muito boa tarde. No vídeo passado a gente estava fazendo alguns exemplos, né, do cálculo do principal e do ar, né, as correções, usando o carburador sem o econostat, né. E nesse vídeo a gente vai começar a fazer a conta usando o econostat, né, com a tampa número 8, né, que é a tampa que tem o econostat 50, né, a tampa 8, né. Essa aqui não é uma tampa 8, essa aqui é uma tampa 8, está no meu carro lá, mas a numeração ela vem aqui em cima, essa aqui é uma tampa 4, ó, né, e essa numeração, a 4 aqui no meu caso aqui é 0,6, né, então a 8 é 0,5, que é o diâmetro desse furinho aqui, ó, do tubinho aqui, ó, do econostat, né? Então a gente vai fazer a conta para usar essa tampa aqui no Solex 30 PIC e no PIC S, né? E essa conta ela tá sendo calculada sem aquela esfera que vai aqui dentro. Justamente por quê? Porque sem a esfera ele entra em ação um pouco mais rápido do que com a esfera. Com a esfera ele vai entrar em rotação em mais alta rotação vai entrar o econostat, né? Então, no vídeo passado a gente viu as medidas usuais, né, para o carburador sem o econostat. Então, nesse vídeo a gente vai fazer o Solex 30 PIC com a tampa 50, que é a tampa 08, né? E usando o econostat 50, né? Então aqui, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar um padrão aqui, ó, para usar o econostat 50, né? E o cálculo, o gicle padrão, né, do Solex 30 PIC, que tem 24 de ventre, ele é 120. E o gicle de ar padrão também é 120. Isso aí para um combustível de 15 partes de ar para uma de gasolina, né? Isso já foi visto, tá lá nos vídeos para trás lá dessa série. A gente já fez esses cálculos aí, né? Então a gente vai usar uma faixa econômica aqui, para isso que serve o econostat, para você poder trabalhar com o carburador um pouquinho levemente pobre nas médias, né? Nas rotações médias e ter uma certa economia, né? E na faixa de potência, né? Quando você está com a borboleta toda aberta e em alta rotação, ele vai jogar combustível através desse tubinho aqui, enriquecendo aonde você precisa, né? Tirou o pé, ele volta para a faixa econômica, né? Então, por isso que o nome até é econostat, né? É relativo à economia, né? Então a gente vai usar uma faixa econômica aqui de 14 partes de ar para uma de combustível. O ideal hoje para nossa gasolina é 13,13, então está usando um pouco mais pobre aqui, né? Então a gente vai ter que pegar aqui, ó, pegou 15 dividido pelo 14, a gente vai ter que pegar o gicle padrão e multiplicar ele por 1,07, subir ele 7%, né? Então a gente fez essa conta aqui, deu 1,21 milímetros quadrados, isso achando o diâmetro é um 125, isso para um ar 120. E a faixa de potência a gente vai usar 11,3, que equivale àquele 0,85 vezes a razão, né? Que é onde o carro tem a faixa de maior potência, né? Com a mistura levemente rica, né? Então a gente vai pegar aqui o 15, vai dividir por 11,3 e vamos achar 1,33 aqui. Então a gente vai ter que pegar o gicle e multiplicar ele por 1,33, aumentar ele 33%, né? Então 1,13, que é a área do gicle de 120, deu 1,5, né? Então esse 1,5 milímetros quadrados é o principal mais o econostat, é a soma das duas áreas, né? E o ar nosso é o 120, né? Que é o ar padrão, né? Então se fosse
num carburador com ar 120, a gente ia colocar um 125 aqui e um 120 aqui, a gente ia garantir ele com 14 aqui nas médias, né? Então vamos lá. Com o ar 125, com o giclê de ar 125, com a flauta 125, a gente vai ter então, teremos que subtrair aqui, né? Porque o ar padrão aqui é 120, então vamos tirar, vai entrar mais ar do que o cálculo, né? Então 1,23 menos 1,13, né? Isso dá uma diferença aqui de 0,10 milímetros quadrados. É aquela relação que eu sempre falo em todo vídeo. A cada 2 partes no giclê de ar equivale a 1 parte no giclê de combustível, né? Então a gente vai pegar o 0,10 aqui e vamos dividir por 2. Então a gente tem que aumentar na passagem de combustível 0,05 milímetros quadrados. Então tem que aumentar aí para tá entrando mais ar, vai ter que entrar mais combustível. Então aqui a nossa faixa de potência aqui, ó, é 1,5, né, que é o que a gente achou aqui no nosso cálculo padrão aqui, né? 1,5 mais essa diferença, porque esse 1,5 seria para um ar de 120. Estamos usando um ar maior, então vamos ter que aumentar essa passagem de combustível também. Então 1,5 mais 0,05 dá 1,55. Isso para usar um ar de 125. Aí o nosso principal, o que ele é? Ele é essa área da faixa de potência, que essa área aqui do principal mais o econostático menos o econostático, né? Então, nosso principal aqui é 1,55 menos o 0,2 milímetros quadrados, que é a área de 50, que é a área do nosso econostático, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1,35 milímetros quadrados. Então, nós temos aqui um principal de mais ou menos 130, né, que a gente achou na nossa conta aqui. Então, aqui, ó, a 1,13, né, dividido por 1,35, a gente vai ter aqui 0,84, né, e 15 vezes 0,84, a gente vai ter aqui 12,55. Então, com esse giclê principal aqui, a gente vai estar trabalhando com 12,55 aqui no nosso principal. Então, com um principal aqui de 130, um ar de 125 e um econostático de 50, quando o principal começar a trabalhar, que acabou ali a faixa de progressão do carburador e o principal entrou em ação, você vai estar com 12,55 partes de ar para uma de combustível. E a hora que entrar o econostático, ele vai enriquecer para 11,3, isso usando um ar 125. Aí se a gente colocar aqui um principal 125 no lugar do 130 aqui, colocou um principal 125, por quê? Porque o principal 125 lá, ele ia garantir a mistura levemente pobre aqui para dar uma economizada, né? Então aqui, se a gente usar o principal 125, o ar 125 e o econostático 50, alguma coisa aí vai empobrecer. Eu vou empobrecer as médias e vou empobrecer a alta também. Por quê? Porque eu reduzi o principal, e o principal faz parte da alta também, não é só o econostático. O principal também trabalha em altas rotações. Então eu empobreci o principal aqui, 125, eu aumentei a relação aqui de ar combustível para 14 para 1. E a hora que o econostático entrar, como o principal ele diminuiu aqui, ele também vai diminuir, vai aumentar a razão aqui, ó, de 12,24 partes de ar para uma de combustível, né? Então a gente tem essa a partir do momento que você reduz aqui o principal, você reduz toda a sua faixa de alimentação aí, né? Toda a faixa de alimentação do seu carburador, né? Olha aqui, ó, o cálculo da prova, né? Ó, 1,23, que é a área do 125, mais 0,2, que é a área do econostático, dá uma passagem aqui, ó, de combustível de 1,43 milímetros quadrados.
E se a gente pegar o nosso cálculo aqui, ó, é 1,55. Então, se a gente pegar 1,55 e dividir por 1,43, a gente tem 8% aqui a menos, né, de combustível que está passando, né? Então, 11,3 aqui, que é essa razão aqui com o principal, mais o econostato trabalhando. E a gente for multiplicar ele, né, for aumentar isso aqui 8%, a gente vai ter uma razão de 12,24 partes de ar para uma de combustível, que é aqui, ó, que é o que a gente achou que eu coloquei aqui. Isso aqui, ó, ao invés de ser 0,85, a gente pegar o 12,24 e dividir ele por 13,3, a gente vai ter 0,92 trabalhando. Então, trabalha com ele um pouco mais pobre, porém, está dentro do esperado. Isso aqui tá bom. Tanto esse aqui tá bom, como esse aqui também tá legal. O que eu não poderia é ter um 14 aqui. Isso eu não poderia. Então, aqui nas médias tudo bem. Nas altas não. A alta tem que estar, sempre tem que estar abaixo da razão. E sempre tem que estar mais rico para você prevenir quebras de motor, aquecimento da câmara de combustão, né? Então ele não pode estar pobre. Então aqui tanto o 130 com o 125 de ar e o econostato de 50 tá bom, como o 125 no principal, o ar 125 e o econostato 50 também tá bom. Agora aqui com o ar 135 e o econostato 50 e a tampa 8 aqui, a tampa do econostato, né? Vamos lá. Então o 135 aqui, ó, ele vai passar mais ar do que o 120, né? Então 1,43 que é a área do 135 menos a área do 120, a gente tem 0,3 milímetros quadrados a mais de ar passando do que deveria. Então 0,3 aqui dividido por 2 para a gente achar quanto que a gente tem que aumentar no circuito de combustível. Deu 0,15, então 0,15 a mais nesse cálculo aqui, ó, da potência, né? Então a gente vai pegar aqui o principal mais o econostato igual a 1,5 mais 0,15, dá 1,65. A gente vai usar o econostato 50, que ele é 0,2, né? Então aqui o principal é 1,65 daqui menos o 0,2, que vai dar 1,45 milímetros quadrados, 135. Então, se a gente colocar o ar 135 com a tampa do 8, né, com o econostato 50, a gente vai ter aqui, ó, um principal 135, um ar 135 e um econostato 50. Aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, a gente vai ter aqui, quando o principal entrar em trabalho aqui, a gente vai ter 11,85, ele vai estar 0,9, o ideal seria 1 aqui nessa faixa média, mas ele vai estar mais rico, né? 11,85, e quando o econostato começar a funcionar aqui, jogar combustível para dentro, o ar vai começar a corrigir e ele vai também ficar com 11,3. Então nessa relação aqui, ó, 135 de principal, 135 de ar e 50 de econostato, você vai ter um carburador bem linear de mistura, mais rico, né? 0,9, deveria estar com 1, mas você vai ter um carburador bem linear, ele vai estar nas médias, praticamente com a mesma razão de ar combustível do que na faixa de potência aqui, né? Então não vai ser um carburador que vai garantir uma economia em médias. Ele está praticamente igual, né? Aqui é 0,85, aqui é 0,9, né? Então essa combinação aqui, ela não vai trazer muito melhoria, né? Seria mais interessante colocar um 130 aqui no lugar do 135, um 132,5, um 130 aqui para usar com 135 aqui. E daí você iria pegar
melhorar aqui a razão, ele ia ficar um pouco mais pobre aqui, aqui iria empobrecer também, mas nem tanto, e aqui iria empobrecer um pouquinho mais para economizar, né? Então aqui, agora vamos fazer aqui uma relação aqui. O que mais o pessoal usa, né? É o principal 125, o ar 135 e a tampa do econostat 50. Isso é o que mais o povo usa, né? O que mais a gente às vezes pega carburador está montado assim, né? Tem o econostat do PIC-S e ele está com a tampa, com o principal 125 e o ar 135. Então vamos fazer a conta aqui. 1,23 que é a área do 125 mais 0,2 que é a área do econostat, deu 1,43. Então aqui, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa relação aqui, ó, que é o que a gente achou para o ar 135. Então eu peguei essa relação, 1,65, e dividi por essa aqui, para a gente saber quantos por cento isso aqui está mais pobre. Deu 1,15, então ele está 15% mais pobre do que deveria para usar o ar 135. Então aqui, 11,3, que é o valor que a gente achou para a nossa potência, né? Vezes 1,15, ele vai dar 13,07. Então, o que acontece? Se eu usar principal 125, ar 135 e o econostat 50, eu vou estar com o carburador na faixa do principal aqui com 14 partes de ar para 1, é uma faixa econômica, e o econostat eu vou estar com 13 partes para 1, ou seja, ele vai corrigir o E27 quando o econostat entrar, mas eu não vou ter o carburador um pouco mais rico do que deveria, né? Deveria estar com 0,9, aqui no máximo 0,95, né? Então, essa aqui é uma combinação que eu não usaria hoje. Eu usaria aqui talvez um 127, um 130 aqui, ou abaixar o ar. Por quê? Porque eu vou ficar pobre em alta. Então, a hora que eu pisar mesmo, eu vou estar com ele na razão que deveria ser de 13 para 1, né? Só que eu preciso, qualquer carro injetado, se você colocar o scanner e você pisar nele mesmo, na hora que ele está com rotação alta e precisando de potência, ele vai enriquecer a mistura, além do que a razão pede, né? Então, nesse caso aqui, ele não enriquece, ele mantém a razão na potência E27, porém, é pobre, né? Aí eu fiz aqui também, para a gente usar o 130 no principal, o ar no 135 e o econostat 50. Na minha opinião, essa aqui seria uma relação boa de se usar. Eu peguei aqui o 132, que é a área do 130, mais 0,2, deu 1,54. Fiz a mesma coisa daqui de cima, 1,65 dividido por 1,52, dá 8% mais pobre, né? Então essa mistura aqui está trabalhando 8% mais pobre do que deveria. Então eu peguei aqui para fazer a conta direto, 11,3 e multipliquei por 1,08, deu 12,20 partes de ar para uma de combustível. Então aqui ficou legal, porque aqui eu tenho um principal aqui, quando o principal ele começar a trabalhar, ele vai estar com 12,8, o ideal seria 13,3 e vai estar levemente mais rico. E quando o econostat entrar, ele vai manter 12,2. Então, de 0,96 aqui, levemente mais rico, ele vai cair para 0,91, vai manter o carburador um pouco mais rico, né? Que é isso que a gente espera do econostat, ele aumentar aquela vazão de combustível ali onde a gente precisa, né? Então, hoje aqui, no pique, com ventre de 24, com econostat 50, ou eu usaria esse daqui, que é legal, 130, 135 e 50, ou usaria
Esse aqui também é legal, 125, 125 e 50. Outro também que ficou legal, eu já usei, ficou legal, é esse aqui, 130, 125 e 50. Esses com o ar de 125, qualquer um desses dois fica bom. E já usei 127 aqui também, fica legal. E aqui eu também já usei 127, também fica legal. Com 130 fica melhor. E então agora, isso aqui é o pique para ser usado com a tampa de 50. Agora vamos fazer o pique S aqui. Tem bastante gente que usa o pique S, inclusive eu estou usando no meu carro lá. Já faz quase 2 anos que eu estou usando ele lá e fazendo alguns testes lá nele, né? E agora a gente vai continuar fazendo os testes. Então, para o nosso pique S aqui, com a tampa 50, que é a tampa que vem no pique S, né? Essa aqui é a tampa padrão do pique S. Para o nosso E27, nossa faixa econômica de 14, né, para 1, teria que aumentar 7% no giclê padrão, o giclê padrão do pique S 112,5, naquela conta, né, do Venturi vezes 5. Então a gente vai corrigir aqui 0,99, que é a área de 112,5, vezes 1,07. Então a gente tem aqui um giclê aqui, ó, de 117. Então 117,5, quando ele entra a trabalhar, quando acaba a progressão e entrar a trabalhar o carburador com 117,5, ele vai apresentar uma mistura de 14 para 1. Por isso que as velas do meu carro elas não são pobres, mesmo usando o giclê principal original. Aí na faixa de potência que vem, né? A faixa de potência aqui, eu preciso de 11,3, que é 0,85 da razão, né? Então eu preciso aumentar os 33%, 0,99 vezes 1,33 dá 1,32 de principal mais econostat. E o ar padrão, 112,5, que não existe, né? Mas é o ar do cálculo, que é 0,99. Então, para a gente usar hoje, agora vocês vão ver que o giclê original do pique S que vem, aquela sequência de 117,5 de principal, ar 120 e econostat 50, ele funciona, eu estou usando ele no carro. Não posso falar que ele não funciona, porque ele funciona, eu estou usando ele no carro. Porém, ele não é o ideal para hoje. A gente deveria aumentar um pouco o principal ali naquele caso ali, né? Então ele não é o ideal para hoje, né? Para a gasolina de hoje. Eu estou usando para testes, né? Então vamos fazer a conta aqui. Para usar o giclê de ar 120, que é o padrão, né? Então aqui, ó, 1,13, que é a área do 120, menos 0,99, que é a área do giclê de ar padrão aqui, dá 0,14 a diferença. 0,14 dividido por 2, a gente vai ter que aumentar 0,07 milímetros quadrados aqui na nossa potência aqui. Então, 1,32 mais 0,07 dá 1,39. Isso aqui é o principal mais o econostat. Então, o nosso principal aqui vai ser esse valor aqui, 1,39 menos o econostat, que é 0,2. Vai dar 1,19. Isso aqui dá mais ou menos um giclê principal de 1,23 milímetros. Então, o que a gente faz? Quando ele está muito longe do número menor, a gente aumenta ele para cima. Quando ele está mais perto do menor, a gente abaixa ele coloca ele para menos. Então, 1,23 está mais perto de 1,225, de um 122,5, do que de um 125, né? Então, 122,5. Então, hoje, a gente colocando um principal 122,5, quando o principal começar a trabalhar, ele vai dar 12,6. Ele vai entrar mais rico do que a nossa faixa de economia aqui, 117. O ar 120 e o econostat, quando o econostat começar a trabalhar, ele vai enriquecer para 11,3. Então,
Depois, lá no final do nosso vídeo aqui, ó, eu vou mostrar a razão deles original. Então, para a gente não perder, a gente começou fazendo outro assim, vamos fazer nesse também assim. Então aqui, 122,5, 120 de ar e 50 de econostat. Trabalha, fica bom, 12,6. Isso aqui, ele aguenta até 30% de álcool na gasolina, fica bom. Para a gente usar um gicle de ar 125 no pique S com a tampa 50. Então a gente vai fazer a mesmíssima coisa. Vamos pegar aqui a área, né, 1,23, a área do 125, menos a área do gicle padrão, da 0,24. Vamos pegar o 0,24 e dividir por 2, dá 0,12. Vamos aumentar aqui então, no nosso 1,32 que a gente achou aqui, ó. Vamos aumentar aqui os 0,12, vai dar 1,44, o nosso econostat é 0,2, então o nosso principal aqui é 1,44 menos o econostat 0,2, dá 1,24, então dá um gicle principal de 125. Então com o nosso principal aqui 125, a gente vai ter uma relação de ar combustível de 12 para 1, é rico, né? Tá trabalhando com carburador rico, né? No principal aqui ele vai ficar mais rico do que precisaria, né? A gente precisaria aqui, ó, de 117 ou 120, ele está com 125, ele está com 12. O ar 125 e o econostat 50 ia manter a relação de 11,3 só em alta rotações, né? Então aqui, ó, é um carburador que está bem próximo de estar linear, né? Para rico, né? 125 no principal, o ar 125 e o econostat 50, né? Aqui usando o nosso gicle de ar 135, então a mesma coisa, 1,43 a área do 135 menos o 0,99, que é a área do gicle de ar padrão, 0,44, vamos dividir por 2, 0,22 milímetros quadrados a mais no circuito principal. Então aqui, ó, nosso principal com econostat, 1,32 mais 0,22 dá 1,54. Então o nosso principal aqui é 1,54 menos o 0,2, que dá 1,34. Então dá um principal de 130. Aqui fica rico, ó. Principal com 130, ele vai dar 11,4 partes de ar para uma de combustível, está bem rico. E quando entra o econostat, ele dá 11,3, então ele está trabalhando praticamente rico nas médias e rico nas altas, quando ele deveria trabalhar só rico nas altas, né? Então aqui não fica legal, aqui não fica legal. Aqui ficaria legal abaixar aqui, 127 ou 125, que daí ele ia entrar com 125, aqui ele ia entrar com 12 para 1 aqui, e quando o ar entrasse aqui, ele ia aumentar um pouco aqui, né? Ele ia diminuir aqui, ele ia pegar aqui e jogar para perto de 12, de 11,8, né? Porque o ar aqui ia empobrecer, né? Então, esse aqui não fica legal. Eu acho que ele fica muito rico. Pro pique S. Esse aqui não fica bom. Esse aqui, ele fica rico, mas nem tanto. Agora, esse aqui, ele vai ficar bem rico em médias. Aí sentiu o carro dar aquela amarrada em médias rotações. Com esse 130 aqui. Enquanto o ar não entrar, ele vai ficar rico. Aí, aqui, ó, a gente tem o padrão, que vem 117,5, o ar 120 e o econostat 50. Esse aqui é o que eu estou usando hoje no meu carro. Então, a gente tem aqui, ó, a área do 117,5 é 1,08 mais a área do econostat. Então, eu tenho 1,28 de passagem aqui, milímetros quadrados, né, de passagem de combustível. O nosso ar aqui, ó, é 1,13 menos 0,99. Então, eu tenho aqui 0,14, dividido por 2, eu tenho 0,07. Aí, o que acontece?
eu precisaria de 1,39 para passar combustível. Eu tenho 1,28, então eu vou pegar 1,39 e vou dividir por 1,28. Dá 1,085, então eu estou 8%, 8,5% mais pobre. Aí a gente vai pegar aqui a razão aqui do nosso econostat, aqui, né, 11,3 da nossa faixa de potência, e vamos colocar mais 8,5%. Então dá 12,3. Aí eu tenho aqui o principal, 117,5. Eu tenho 14 partes de ar para uma de combustível. Tá legal aqui. Aqui eu estou trabalhando levemente pobre. Aí eu tenho o ar 125. Quando o econostat 50 entrar, eu vou ter uma razão de 12,3. Eu vou estar com ele 8% mais rico. Então, não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Aqui poderia estar um pouco melhor, né? Então, eu acredito aqui um 120 ia ficar bom. Como é que o que a gente vai fazer aqui embaixo? 120 aqui ia ficar excelente para a nossa mistura de hoje, né? Então aqui, ó, com o principal 120, o ar 120 e o econostat 50, a gente vai ter a área do principal 120, a área do principal aqui, né, é 1,13, que é a área do 120, mais a área do econostat, você vai ter 1,33 milímetros quadrados. Se a gente pegar aqui, ó, 1,39 e dividir ela aqui para 1,33 aqui, ó, a gente está o quê? A gente está com ele aqui, ó, 4% mais pobre, né? Então, se a gente pegar aqui 11,3, que é a relação de quando o econostat entra aqui, ó, né? De quando o econostat entra, e vamos aumentar 4% aqui, dá 11,8. Então, a gente chega à situação aqui que quando o principal começar a atuar em médias, a gente vai estar com 13,3. Eu vou estar com a razão que eu preciso aqui de ar combustível para hoje, né, para o E27. Vou estar certo, o ar 120, e quando o econostat entrar, eu vou estar com 11,8. O nosso cálculo era 11,3, então eu vou estar praticamente dentro do cálculo. Então, por isso que muitos comentários aí no vídeo de consumo meu, que eu coloquei na quarta-feira retrasada, teve muitos comentários. Eu montei essa combinação e o carro ficou excelente, mudou da água para o vinho e tal. Por quê? Porque eu tô dentro da razão aqui, ó, com 120 no principal, eu estou trabalhando correto aqui. E o econostat 50, ele está enriquecendo onde precisa, né? Então, na minha opinião, hoje para um pique, essa aqui é a melhor relação que tem, ó. Essa é a melhor relação que tem. O principal 120, o ar 120 e o econostat 50, né? Outra que eu usaria também, que eu acho que é muito boa também, é essa aqui, ó. Essa aqui também, 122, o ar 120 e o econostat 50. Se eu tivesse usando aqui o ar 125, eu não usaria o 125 aqui. Apesar do cálculo mandar, eu deixaria isso aqui um pouco mais pobre. Eu colocaria aqui talvez um 122,5. Aqui, que isso daqui, se eu colocar um 122,5 aqui, como essa relação aqui, ó, se pegar a área do 125 e dividir pela área do 120, ele vai dar 8%. Vai ser 4% de diferença no combustível, né? Então, isso aqui, ó, ele vai aumentar 4% aqui. Então, deixa eu fazer a conta aqui, ó, pegar a calculadora aqui, fazer a conta aqui, 11,3 vezes 1,04. Então, aqui, ó, vai para 11,8. Então, não vai ficar pobre. Não vai ficar pobre aqui na potência. E o 122,5 aqui, ele vai garantir para a gente aqui, ó, né, 12,6.
Então fica legal. Agora, se a gente colocasse um 120 aqui, eu teria 13, né? Eu teria aqui, a razão aqui eu teria 13 para 1, que seria o certo, 13.3 para 1, né? Só que se eu pegar o 120, né? O 125 aqui e dividir pelo 120 aqui, eu já tenho 8% aqui já. Então eu já teria vezes 11.3. Eu já ia levar aqui para 12.3. Então eu ia estar trabalhando mais ou menos igual aqui, igual esse daqui com o 120 aqui. Então se eu colocar o 120 lá, o AR 125 e manter o econostat 50, eu estou praticamente trabalhando aqui com 13 e aqui com o 12.3 dessa relação padrão aqui, né? Então, vamos falar, não ficaria ruim, mas poderia enriquecer um pouco mais, né? Então, hoje a gente vai ficar com a tampa 50, né? Já deu mais de meia hora de vídeo. E na semana que vem, a gente vai continuar, né? Talvez fique uma tampa por domingo, né? E na semana que vem a gente vai fazer para a tampa 60, né? Então, a gente vai fazer o pique para a tampa 60 e o pique S para a tampa 60. Depois eu vou fazer o cálculo para a nossa tampa 75, que é uma tampa mais comum que tem, e depois para a tampa 1. Para a tampa 85 eu não vou fazer, porque vai dar muito pouca diferença da 75, né? Aqui ele dá uma diferença até que grande, né? De 60 para 0,75, a 1 vai dar uma diferença grande, de 0,50 para 0,60 dá uma diferença grande. Agora, de 0,75 para 0,85 dá uma diferença muito pequena. Fora que essa tampa aqui é muito raro de achar. Eu mesmo acho que eu vi um carburador só em toda a minha vida com a tampa 5, né? O que eu vejo muito é a tampa 2. A 2 tem bastante, a 4 tem bastante. E a mais comum hoje é a 6, né? Que tem 1. Que é uma das tampas que fica, vamos falar assim, onde você consegue trabalhar com o principal mais pobre possível, né? Porque quando entra o econostat, ele é 1 milímetro de furo jogando combustível para dentro, né? Então, por hoje é só, pessoal. A semana que vem a gente vai falar da tampa 60. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.